Meu nome é André, eu sou professor e já dei aula de muita coisa, já dei aula de economia, já dei aula de ciência política, hoje eu trabalho na área de educação e trabalho também com educação e espiritualidade. Eu sinto que, no geral, o pessoal de esquerda não tem religião, ou critica e condena a religião. Aí tem pessoas que têm a mesma sensibilidade política e, quando vai para o meio da religião, não consegue dialogar, fica meio perdido, se sentindo meio desamparado, criticando todo mundo da sua igreja, do seu centro espírita, e fica meio sem saber que lugar encontrar nesse mundo. Todo o pensamento do Kardec é um pensamento revolucionário, é um pensamento de transformação de uma sociedade. Então, quando o Kardec fala do mundo espiritual, ele não está preocupado só em ver como é que as pessoas vão encontrar um consolo dentro das suas dores e tal. Ele está com um pensamento altamente progressista, pensando numa sociedade completamente diferente de uma sociedade capitalista que, então, com o industrialismo europeu, estava crescendo cada vez mais. Alguns autores vão dizer que o espiritismo é uma espécie de socialismo utópico. Assim como você tinha o socialismo científico do Marx e Engels, você tinha alguns autores que trabalhavam dentro da linha do socialismo utópico, ou seja, que haveria uma evolução das mentalidades, uma evolução do ser humano, que levaria a uma outra configuração de sociedade que não fosse tão competitiva, tão centrada na ganância, na ambição, mas numa amorosidade. E o desenvolvimento do amor por parte do ser humano leva a uma outra forma de sociedade. É isso que eu sinto falta hoje, por exemplo, no movimento espírita, de ter essa percepção de que é preciso construir uma outra sociedade, de que é preciso ter uma mudança nas instituições, todas elas, inclusive a central, que é a instituição do mercado. Você precisa ter um outro tipo de mercado. O mercado hoje é um mercado onde você dá para receber em troca por dinheiro. E é preciso talvez uma outra centralidade de troca das virtudes humanas que não seja esse. Enfim, é uma utopia. Mas é a partir dessa utopia que o espiritismo nasce. O espiritismo ele é utópico nesse sentido, no bom sentido da palavra utopia. Tem muita pesquisa a respeito. Um dos primeiros autores que eu conheço, que depois do Kardec escreveu, foi o próprio Leon Denis. Mesmo na França, ele escreveu um livro chamado Socialismo e Espiritismo. Ele dizia, toda pessoa que tem um coração mais humanitário é uma espécie de socialista. E aí ele vai mostrando no livro dele como é que a doutrina espírita procura o tempo inteiro transformar a sociedade para um mundo mais humano. Né? Então ele fala, o espiritismo é um socialismo, né? Dentro de uma concepção bem ampla do que ele está chamando de socialismo. Mais à frente, outros autores vão trabalhar dentro dessa temática. E para mim foi muito caro quando eu conheci um livro da Cleusa Colombo, que ela escreveu uma tese de mestrado e depois virou um livro chamado Ideias Sociais Espíritas. Nesse livro ela mostra toda a evolução histórica dessa correlação entre o pensamento social e o pensamento espírita. Quando o espiritismo veio para o Brasil, ainda havia escravidão. E a doutrina espírita estimulou o movimento abolicionista. Tem um engajamento social, uma motivação de transformação política a partir de algo que está vindo daquilo que é mais caro ao sujeito, que é ali a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Então, como é que a religiosidade pode levar a uma ação de transformação? São coisas que estão aí nesses livros. O que eu acho estranho é que as pessoas leiam livros espíritas e não conseguem ver essas coisas. Né? Depois tem um movimento imenso hoje, que a gente deve muito a Dora Encontro, que criou a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E a Dora, quando fez a pesquisa dela, foi para a Alemanha estudar o Pestalozzi e mostrou como é que o Kardec ele não nasce do nada. Né? Então ele conta toda a história do Kardec, como é que ele foi aluno do Pestalozzi e como é que o pensamento espírita tem suas bases no pensamento do Rousseau, no pensamento de Comênides, no pensamento de Pestalozzi, que são pensadores que assim, Rousseau inspirou a Revolução Francesa, né? Pestalozzi tinha uma ideia de sociedade que não haveria nem mais religião, não haveria mais dominação, seria um estado moral. Né? Então, do estado que a gente está, estamos caminhando para um momento revolucionário que vai ser uma sociedade totalmente outra, né? Sem necessidade de leis. Né? Tem uma espécie de anarquismo, né, nesse pensamento, que a gente vai encontrar no Kardec também. É óbvio que o foco do Kardec tem a ver com uma mudança de mentalidade no ser humano, uma mudança ética, moral. É importante reconhecer que o Kardec falava o tempo todo que o espiritismo é um movimento que não pode se misturar com partidos políticos. Como é que pensar o mundo espiritual
me traz um certo desapego ao mundo material, um maior desinteresse com relação a lucro e uma maior solidariedade. As bases que o Espiritismo está propondo não é para um partido A, partido B, né? Mas para uma nova civilização.